Companheira Daniela Lima vai trazer um assunto agora importante, preocupante, que são os trotes que são encaminhados, eu diria, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e o SAMU. Quando esses trotes são realizados, que uma equipe inteira sai para fazer um atendimento falso, né? Vamos usar o nome hoje, muito utilizado, para uma fake news, né? Para um trote, você coloca em risco que uma dessas instituições deixa de fazer um atendimento real. Isso traz prejuízos e preocupação. E o que é que nós temos de informações sobre isso, Dani? Exato, Paulinho. Traz prejuízo, traz preocupação e é crime. Está previsto na lei que é sim um crime fazer esse tipo de ligação para as instituições de saúde, como o SAMU, para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, seja qual for. No estado do Ceará, inclusive, há uma lei específica sobre isso. E a detenção é de 6 meses a 1 ano. Para você que liga aí, portanto, para o SAMU, que é a pauta que estamos trazendo aqui, para colocar aí a viatura para uma ocorrência que não seja verdadeira. Houve uma redução no número de trotes nos últimos 5 anos no estado do Ceará, em torno de 43%, nessas ligações falsas, mas ainda há um número preocupante. Trazendo a pauta aqui para a nossa região, Cariri Centro-Sul, nós conversamos com o médico coordenador do SAMU aqui no interior do estado do Ceará, e ele conversou conosco nessa reportagem especial que o ideal é que esse número fosse zerado. Reduziu, mas o ideal é que de fato fosse zerado, porque afinal de contas não tem graça alguma ligar para o SAMU ou qualquer outra instituição dando conta de uma ocorrência que não é verdadeira. A prática do trote, ela pode ser prejudicial para alguém, porque quando alguém liga para um serviço telefônico 192 para deslocar uma ambulância, né, por achar que aquilo é uma brincadeira, na verdade, aquilo pode custar a vida de alguém. Então, além de você ocupar uma linha telefônica, ocupar profissionais que estão ali para atender pessoas em situações de urgência e emergência, pode ser que naquele momento não seja identificado que aquela ligação seja um trote e se desloque uma ambulância para um local onde não existe um paciente e naquele mesmo momento ter alguém com um quadro grave, precisando também da ambulância e isso ocorrer uma demora para esse atendimento. Então é uma prática que não deveria ter, ela deveria, hoje a gente tem praticamente 30 mil trotes por mês no estado do Ceará, mas deveria ser uma prática que fosse nenhum trote, né? Porque não é engraçado, ela não soma nada, pelo contrário, ela é uma prática criminosa, por lei o trote é um crime, e que isso pode tanto custar a vida de alguém que esteja precisando do recurso da ambulância naquele momento, quanto demorar aquela ambulância chegar porque está naquela ocorrência que não existe. Então isso, a sociedade precisa ter esse entendimento. Na verdade, esse trabalho de divulgar que não se deve fazer essa ação do trote, porque não tem graça, porque não é brincadeira, porque pode prejudicar, aumentar o dano, o sofrimento de alguém, e isso tem tido resultados. Então, os trotes no Ceará, eles estão em queda, eles estão diminuindo. Eu acredito que isso se deve muito, muito pela divulgação, né, dessas campanhas anti-trotes, da imprensa de uma forma geral, a imprensa escrita, a imprensa falada. Isso se deve, assim como também quando o tema é colocado em questão, é levantado, isso é discutido entre as pessoas, isso é discutido nas redes sociais. Isso é importante as pessoas terem esse entendimento e mudar essa cultura, né? E a mudança cultural, ela leva tempo, mas quando se olha na linha do tempo, a gente tem conseguido diminuir o número de trotes no estado. Então, Marcelo, eu acho que o mais difícil para os profissionais, principalmente aqueles que estão ali
no atendimento às vítimas, aqueles que estão ali já no atendimento das ligações, eu acho que é perceber, né, o que é o trote e o que é a ocorrência real. E, para além disso, aquela pessoa que está cometendo o trote, ou seja, está fazendo uma ligação, dando informações de uma ocorrência que não existe, ela, num determinado momento da sua vida, pode precisar de um atendimento do SAMU. Imagina se uma outra pessoa estivesse cometendo o trote naquele instante. Então são duas situações interessantes que foram comentadas, tanto em relação aos profissionais que atendem, né, a ligação e percebem, eles são capacitados para perceber que aquilo é um trote. Entretanto, algumas vezes essas ligações não têm como identificar realmente que aquilo foi um trote, que aquilo foi um ato criminoso. E às vezes na sua minoria, se desloca a ambulância até o local e quando chega lá não existe a ocorrência e naquele mesmo momento pode alguém estar precisando num quadro de urgência e emergência e essa ambulância ter que sair de onde ela está para se deslocar para outro local mais distante por um ato que é irresponsável de se passar trote. Em relação a precisar, ou qualquer pessoa hoje pode precisar do SAMU numa situação de urgência, acidentes acontecem diariamente com todo mundo, então mesmo se eu não estiver precisando, um familiar meu pode estar precisando, um pai, uma mãe, um sobrinho, um vizinho, então a gente precisa ter empatia, a gente precisa ter essa consciência, na verdade, coletiva e essa empatia para que a gente não consiga passar adiante essa cultura, ensinar para as crianças, ensinar para as outras pessoas que esse delito ele é muito ruim para a sociedade como um todo e que isso pode prejudicar realmente alguém, até a mim mesmo, né? Então, isso não deve acontecer de forma alguma. E o ideal, a gente falando no mundo ideal, no mundo onde todos tivessem uma consciência coletiva, era que a prática do trote fosse zero. Porque, como não tem graça, não é uma brincadeira, é um crime, e que isso pode aumentar o sofrimento de outra pessoa, então deveria ser evitado. E isso passa por vários setores da sociedade, para que essa mudança cultural e essa prática ela seja realmente abolida da sociedade. A fala do Dr. Marco Rolim, ele que é médico coordenador do SAMU Cariri Centro-Sul, gentilmente conversou conosco. A gente vai trazer a segunda parte da entrevista com o médico, né, falando sobre a importância das pessoas se conscientizarem, não fazerem esse tipo de ligação, cometerem o trote e, consequentemente, cometer o crime. Ligar para o SAMU apenas quando realmente houver a necessidade, quando de fato for uma ocorrência médica. Utiliza hoje o telefone 192, né, serviço médico de urgência, de atendimento médico de urgência. Existe a possibilidade de, ao invés da população buscar esse 192, procurar o serviço através de um telefone de WhatsApp, para que seja de fato identificada aquela pessoa, para que posteriormente, se for feito, portanto, uma denúncia de trote, aquela pessoa seja punida? Existe existe como é que funciona o serviço? Ele é acionado em situações de emergência, de urgência e emergência, a população, o paciente ou o acompanhante, né, ele pode ligar através do número 192. Essa ligação ela vai passar primeiro por um atendente, né, ela vai cair numa central telefônica, onde é identificado esse número através de um sistema de BINA. Esse número ele é identificado e é passado para um atendente. Esse atendente vai colher algumas informações necessárias para o atendimento, como o nome do paciente, a idade do paciente, o local, é importante a localização, que o endereço seja colocado de forma bem clara, e um ponto de referência, porque para que a viatura ela possa chegar mais rápido, para que a ambulância possa chegar mais rápido, tendo aquele ponto de referência. Depois dessa etapa, é preciso essa ligação, ela é transferida para o médico, onde esse médico vai conversar um pouco com o solicitante
para ver em que situação é aquela emergência, fazer uma classificação de prioridades, porque naquele momento pode ter várias chamadas em aberto, e ele vai classificar a prioridade daquela urgência. Então, esse é o fluxo que se passa quando se liga através do ramal 192, é necessário, é estabelecido através de portarias do Ministério da Saúde, e isso é importante para que exista essa regulação, exista esse escalonamento, né, de onde se avalie um quadro grave, um quadro leve, um quadro moderado, né, isso realmente ele consome alguns segundos daquele atendimento, porque é preciso para que se possa ter um melhor atendimento à população de uma forma geral, e esse é o fluxo que é estabelecido não só no Ceará, mas no Brasil inteiro, pelo serviço do SAMU. Então, os números eles são identificados, as pessoas que passam trotes, elas podem ser penalizadas, elas podem ser denunciadas, né? Porque é uma lei que existe já, foi sancionada uma lei pelo governo do estado, e onde torna a prática do trote crime, e com detenção de 6 meses a 1 ano. Então, o que a gente quer, na verdade, é que a população tenha essa consciência de não passar trote. Você falava aí de um ponto interessante, né, que é esse protocolo. São regras não se discutem, são apenas obedecidas, e até esse protocolo que é implantado através do SAMU, ele evita muitas vezes que a ambulância precise deslocar. Afinal de contas, às vezes a ocorrência é resolvida por telefone mesmo. Daí a importância de não ocupar as linhas telefônicas realizando trote. Sim. Então, às vezes a solicitação do paciente ela é resolvida com orientação. Muitas vezes até o médico ele pode orientar manobras, como já aconteceu e saiu na imprensa, manobras que o médico orientou, um desengasgo de uma criança, por exemplo, enquanto a ambulância se deslocava. Então, quando se ocupa uma linha telefônica dessa, com um ato desses, outra pessoa pode estar precisando naquele momento e não está conseguindo a rapidez do atendimento. Então, é uma prática que deve ser abolida. O ideal era que, no nosso ideal, no nosso imaginário, era que fosse zero trotes mesmo. Obviamente que isso tem sempre que ser discutido, isso sempre tem que ser colocado em pauta pela imprensa, pela sociedade da educação, pelos pais, por todo mundo, para que isso realmente um dia possa se tornar zero trote. Essa, né, a campanha que o SAMU no estado do Ceará faz, zero trotes, afinal de contas é crime, não tem graça alguma ligar para o serviço de atendimento médico de urgência se não houver, portanto, um serviço para ser prestado. Então, fica aí a fala do médico coordenador do SAMU Cariri Centro-Sul, Dr. Marco Rolim. Os detalhes dessa informação sobre esses números dos trotes que reduziram, mas ainda são graves, ainda existem, você confere acessando o nosso portal maisfm.com e nossas redes sociais.